Pessoal, Talk Tech, hoje a gente está aqui com uma das pessoas mais incríveis que a gente tem na parte de pavimentação, estradas, entende tudo, vai falar um pouco disso a respeito para a gente, professora Natácia Salles. Eu sou muito feliz que eu conheço a professora Natácia desde 2003, 2004, né, Por professora? Não podia aí, falar, por aí. mas a gente é Há jovem mais de ainda, 20 viu? Há anos. mais de 20 anos. Uhum. E aí depois tive a felicidade também de fazer a especialização de segurança do trabalho com a professora Natácia, né? A gente tem já uma convenção há um bom tempo aí, uma grande amizade, uma pessoa especial, e hoje está representando as mulheres aqui que tem muita competência na engenharia. Então, professora, seja bem-vinda, vamos falar Obrigada aqui um pelo pouco convite. a respeito de engenharia, a respeito da sua experiência. E para começar, professora, falando de estudar, você gosta muito de estudar, eu lembro que na época que a gente começou o curso, a sua turma começou em 2003, a minha, 2003, né? E a exatamente. professora Natácia, ela é incrível assim, porque ela junta vários conhecimentos. Ela fazia engenharia e fazia direito também, né? Eu lembro que na época se dividia, né, Se Natácia? me dividir, Como é que era isso, exatamente. Natácia? Como é que era esse desafio, assim? Na verdade, realmente sempre foi muito um desafio, né? A princípio, ainda no colégio, né, eu não sabia muito bem o que eu queria, né? Qual área seguir, eu sempre fui muito indecisa, né? E eu lembro um dia, né, conversando com minha mãe disse: você tem direito de escolher 3 cursos, né, Fazer o engenharia, vestibular. fazer vestibular. Eu perguntei para minha mãe: "Eu faço vestibular para quê?" Eu não sabia, eu cheguei na para fazer a inscrição do vestibular e não sabia o que fazer. Era, né? Então minha mãe disse: "Minha filha, você pode escolher engenharia, direito ou medicina". Os três topos, né? Então, como você bem sabe, né, eu já venho de uma família de engenheiros, sempre gostei muito de matemática, então eu resolvi fazer, né, fazer engenharia. Sim. E fui aprovada na primeira vez que fiz o vestibular e iniciei o curso. Porém, sempre fiquei com aquela sensação, né? Como seria se eu fizesse direito? Será Podia se eu se ia dar bem também gostar? no direito. Será se é realmente engenharia que eu quero? Né? Porque eu sempre não sabia exatamente que carreira seguir. Então, no ano seguinte, resolvi fazer vestibular novamente para o curso de direito e também fui aprovada. E eu sempre fui uma pessoa que tudo que eu começo eu termino. E Então, dedicada, né? tento ao Eu lembro. máximo, né, dar o meu melhor sempre. Sim. Aí iniciei o curso de engenharia, né, e também gostei e me apaixonei pelo curso. Então, mesmo tendo gostado do curso de direito, ter iniciado o curso de direito, eu não consegui trancar o curso de engenharia, eu não consegui abandonar o curso de engenharia. Então, não, eu vou tentar. E confesso que eu tive, um auxílio dos meus colegas de classe, tanto na engenharia como no direito, às vezes que eu não podia me fazer Direito presente era na pela aula, manhã, né? era à noite. Era à noite, né? É. O curso de engenharia iniciou manhã e tarde, e depois passou a ser tarde e noite. Isso, exato. E aí eu acabei atrasando algumas disciplinas de engenharia, né, para continuar com o curso de direito, né. Infelizmente, no último ano do curso de engenharia na UESP, a gente pagava pouquíssimas disciplinas. E aí eu consegui pagar as disciplinas que eu estava atrasada e finalizei As pendências que as tinha. pendências e finalizei o curso em 5 anos, tanto o Sim. curso de engenharia como o curso de direito. Mas assim, foi um desafio muito grande. E, professora, mas aí assim, você vivia dividida entre as duas áreas, mas apresenta excelência na engenharia. Quando você se formou, formou ali em 2008, né? Formou naquela Isso. época, quais foram ali os primeiros desafios, professora? Quando você se formou, o que, que foi o primeiro impacto? Eu lembro que quando a gente começou o curso na Facid, na época era todo mundo recém-formado, estava ali buscando, né? Você e o Felipe estudava com a gente também. Como é que foi Sim. esse começo? Fui muito, né, muito sortuda, muito feliz, né, porque na época que nós nos formamos, ali em 2008, o país ele estava vivendo um boom da engenharia, Sim. né, então as empresas estavam buscando os profissionais ainda na universidade. E eu tive a felicidade de ser indicada por um emprego, né, pelo engenheiro do estágio que eu fiz, né. Eu fui estagiária do Tribunal de Contas, e aí um engenheiro do Tribunal de Contas me indicou para o meu primeiro emprego. Então, eu fui contratada antes mesmo de colar grau. Então eu digo que a engenharia, ela me abraçou e as oportunidades sempre surgiram na área da engenharia. E por isso a minha atuação na área do direito ela ficou um pouco comprometida, porque, por incrível que pareça, as oportunidades realmente surgiram na engenharia desde antes de eu colar grau. Sim. Você hoje, professor, você é uma professora que é conhecidíssima, né? Uma pessoa muito querida.
é uma funcionária pública também, uma gestora Sim. pública, né, tá na gestão também, é funcionária pública e gestora pública, e ajuda a gente aqui no conselho também. Professora, no meio de tanta coisa, eu sei que você ainda tem mais coisas ainda que faz, como é que você se divide em tanta coisa? Bem, eu tento realmente dividir o tempo, né, eh, além de coordenadora de obras, além de professora, como eu havia, né, iniciado aqui, falado um pouquinho, né, antes da gente iniciar a gravação, também sou mãe, também sou esposa, também sou mulher, então a gente tem que, tentar dividir o nosso tempo com tudo, né. Então, eu tento dividir o meu tempo, né, o meu dia, um pouquinho para cada coisa, né, para tentar dar conta. E meu esposo, né, ele costuma sempre falar que não sabe como é que realmente eu dou conta de tudo, mas eu não sei, no final dá tudo certo. Eu acho que é tentando realmente dividir o tempo. E tem dado certo. E aí, professora, você apresenta, né, como você falou aí, divide bem seu tempo, mas aí consegue apresentar excelência em tudo. Como professor, você é uma pessoa que é amada pelos alunos, né? Como mãe, como filha, né? O professor Matias sempre é a paixão que ele tem. Mas como gestora, lá na SDU tem muito desafio, tem muita coisa. Como é que você consegue estabelecer as prioridades? Assim, o que é que você utiliza para saber, principalmente, otimizar lá na SDU, professora, como gestora pública? O curso de Direito, né, ele me trouxe esse conhecimento, essa sensibilidade da área de humanas, né, que a Uhum. engenharia acaba não agregando no nosso conhecimento. Então, eu consigo perceber, né, aquilo que mais vai impactar a população, né. Quando a gente chegou lá na SDU esse ano, a gente acabou se deparando com inúmeros desafios, né? Então eu tentei priorizar aquilo que estava colocando em risco a saúde da população, a vida da Uhum. população. Então aquelas necessidades que eu vi que poderia causar algum tipo de risco, né, que estava causando um impacto maior na mobilidade, na segurança, eu tentei priorizar essas ações, né? E esses primeiros momentos foi realmente de arrumar a casa, foi realmente entender o que a população estava precisando, o que a cidade estava precisando, para a gente poder dar continuidade nos próximos anos. A gente vê, professora, que o volume de obras de uma SDU, de uma prefeitura, é um volume muito grande, né? E as obras, a gente acompanha aqui sempre, as obras que você desenvolve lá, são obras que, além de vultosas, são muito bem feitas, né? A gente tem... E como fiscal, a gente sabe desse desafio, porque não é você que está fazendo, você está acompanhando e orientando ali. Mas, assim, o que que você considera, professora? Até porque tem muito jovem engenheiro, tem muito engenheiro até experiente que assiste aqui, e essas coisas são importantes a gente repassar. O que que você considera que são boas práticas, tanto para você garantir qualidade nas obras que você acompanha, né, que fiscaliza, quanto também para ser eficiente, para se fazer num tempo rápido, para evitar principalmente questão de vários aditivos, que é um problema que a gente vê em obra pública. O que que você acha que são boas práticas que ajudam nisso? Na verdade, eu acho que tudo começa, né? Você deve saber com um bom projeto, né? Sim. Eu acho que o principal é você tentar sensibilizar o gestor que não é a pressa de iniciar a obra que vai fazer com que ela finalize mais rápido, mas sim você ter a calma, né, de fazer um bom projeto, de você fazer os estudos de forma satisfatória, né, para você ter um bom projeto. E um bom projeto aqui facilita tanto para o construtor, tanto que facilita para o fiscal, para que a obra realmente saia aquilo esperado, tenha a sua funcionalidade, tenha poucos aditivos e seja executada no prazo correto. Então, eu acho que vem bem antes da execução da execução da obra, bem antes mesmo da figura do fiscal, é do projetista, né? É do projeto. Então, uma obra bem executada, ela se inicia com aquele projeto que ele foi bem elaborado. Um planejamento bom, né, Bom professor? planejamento. E aí, muitos gestores eles não entendem, né, que para a gente ter uma obra rápida, para a gente ter uma obra bem executada, não é ficar atento só com a execução, é você ter a calma para realizar os estudos, para executar o projeto e assim tudo se caminha da melhor forma. Muito bom, muito bom. Você falou um ponto interessante, Natácia, da questão que assim, você utiliza a população para te direcionar o que que é prioridade, né? E o que que você faz para ter proximidade com a população, né? O que que
você como gestora faz para ter esse feeling, para sentir mais a população? No antigo órgão que eu estava na prefeitura, né, até ano passado, na Secretaria de Planejamento, lá tinha algumas ações justamente para a gente conseguir escutar, né, a população, que a gente chama de escutas ativas. Né? Então, é ir realmente no local, é escutar a população, é escutar a criança, o jovem, o idoso, para saber o que aquela população espera. É algo que a gente ainda não conseguiu implementar na SDU, né? Mas eu acredito que a curto ou médio prazo a gente vai conseguir fazer realmente essa escuta ativa, né? Porque na engenharia a gente costuma ir até o local, ver os pontos técnicos, as necessidades técnicas, fazer o melhor baseado no vento, no solo, na terraplanagem, mas não escutar a população o que ela realmente precisa. Qual é realmente a necessidade, o que ela espera daquele local onde ela vive. Então, eu já venho dessa experiência, né, de outro órgão de escutativa e eu achei muito válida, né? E eu espero, né, nos próximos meses, né, a gente também conseguir implementar lá na SDU. Isso que você falou é muito interessante, né? Você falou aí do que a sociedade espera, né? Do que a população. Tem uma pressão sempre da sociedade, principalmente a expectativa, o que eles acham que vai ter, aquela obra vai impactar, e prazo. Como é que é lidar com isso aí, professora? A cobrança da sociedade, isso aí. É um desafio muito grande, mas assim, eu acredito, né, que você conseguir executar uma obra dentro do prazo, ela vai muito além da engenharia, como eu falei. Na pergunta anterior, é da conscientização do gestor, de entender que você tem que fazer um bom projeto, né? Saber que passa pelo processo de licitação, passa pelo processo de escolha da melhor colocada. Então, e às vezes até a legislação, ela acaba amarrando muita gente, né? De selecionar aquela empresa, né? Geralmente as licitações são por menor preço. E aí você não consegue selecionar muitas vezes aquela empresa que vai ter o melhor desempenho. E aí você acaba com uma empresa que inicia uma obra, mas que não conclui, você tem que chamar a segunda colocada, isso vai atrasando, a população não entende. E não precisa entender realmente, não é nem que não precisa entender, mas ela não precisa aceitar isso, né? Porque foi uma falha nossa que não selecionamos a melhor empresa. Então, às vezes, a gente fica muito amarrada, né? Na compreensão dos gestores, na pressão da sociedade, mas acabam não conseguindo visualizar que o problema é muito maior, né? Ele, inclusive, já iniciando na própria seleção da empresa, né? A própria legislação já nos prende muito em selecionar o mais barato, não aquele que vai ser o melhor executado. Então, eu acredito que para a gente ter uma obra mais rápida, ele vai muito além do órgão, ele vai muito além da esfera, seja municipal ou estadual, mas ele é um conjunto, né? Que vai desde da legislação, da forma de fiscalização, da compreensão, do esclarecimento de todos os atores que estão envolvidos aí na seleção, na fiscalização, no pagamento, enfim. Você falou nesse ponto aí interessante das formas de seleção, né? A gente tem preço, que a maioria das vezes é adotado, preço técnico e tal, mas com a nova 14133, você acha que foi positivo, professor? Você acha que teve mais... O que é o seu ponto de vista dessa questão de licitação? Hoje nós estamos licitando pela nova lei das licitações, e eu lhe digo que teve pontos positivos e pontos negativos, né? Entrando realmente lá pelo viés técnico, um ponto positivo foi que hoje, né, a gente já pode considerar inexequível uma proposta com preço menor do que 75% do valor orçado pela administração. Né? Claro que o TCU já tem alguns acórdãos que falam que a gente tem que oportunizar a empresa comprovar que executa, mas pelo que eu vejo na prática, a maioria não consegue comprovar. Então a gente já está desclassificando aquelas propostas que baixaram mais do que 25%, né? Esse foi um ponto positivo. Um ponto negativo que, antes de trabalhar com ela, eu achei que iria agilizar, mas na prática a gente não está vendo isso. Que é analisar uma proposta de empresa de cada vez. Terrível. Então, por exemplo, a gente está com uma seleção que a gente já está indo para a 7ª colocada.
Então a gente analisa, inabilita aquela empresa, aí vai para a segunda, e vai para a terceira, então é um de cada vez. Então isso está deixando o Tem processo recurso ainda, vai Aí o apresentar esse processo, recurso. exatamente, então o processo Atrasa muito, né? licitatório está se tornando longo. Então, analisar somente a primeira colocada era para ser algo positivo. Eu só vou analisar aqui a primeira, provavelmente vai dar certo, ok, mas na prática não é isso que a gente tá vendo, né? Pela antiga, a gente analisava tudo de uma vez, todas as empresas de uma vez, mas agora não, é somente a mais bem colocada. E é isso que era para acelerar, está atrasando. Professora, você é uma pessoa que tem muito conhecimento, muita competência, mostra isso aqui na conversa. E aí, como docente, você acompanha nos últimos 15 anos, acompanhou aí essa evolução, essas mudanças de perfil. O que você acha do perfil atual, né? E a evolução desde que a gente se formou? Eu vejo assim que o perfil do aluno hoje, ele está muito parecido com as mudanças que a própria sociedade vem sofrendo, né? Vem mudando. Então, são alunos muito ansiosos, né? Eles já querem entrar no curso de engenharia projetando, mexendo em todos os programas disponíveis e não tem a paciência, né, de que tudo precisa começar do começo, né? Então eles têm que primeiro pagar as disciplinas, né, introdutórias de cálculo, e eles não têm essa paciência, né? Já querem chegar lá projetando, já querem chegar lá e ver a parte prática, e não é assim que funciona, né? Então eu vejo hoje pessoas muito ansiosas e que muitas vezes não entendem a necessidade de que você precisa estudar. Não é porque você vai aprender manusear um programa que você vai aceitar tudo aquilo que ele está te dizendo, né? Então você tem que aprender a parte teórica para poder contestar as informações que você recebe, por exemplo, desse programa. E às vezes eles não entendem isso. Eu acho que só aprender a mexer no programa, ele já está ali fazendo cálculo estrutural, ele já está ali fazendo o projeto hidráulico, elétrico, e não é bem assim, né? Eu sempre falo para meus alunos que eles têm que ser, acima de tudo, questionadores, questionar, né? Procurar saber os motivos que aqueles dados foram fornecidos, aquela solução foi dada, adotada, né? Foi adotada, né? Então, o que eu vejo no novo perfil é esse, são alunos muito ansiosos e que muitas vezes acreditam que a teoria ela não é necessária, quando na verdade a base do nosso conhecimento é a teoria. A prática, ela é um aperfeiçoamento daquilo que a gente vê na teoria, né? E, infelizmente eu vejo muitas vezes essa falta de interesse. Essa visão de professor universitário é muito interessante, porque realmente é uma coisa que às vezes a gente vê o pessoal falando, na teoria a prática é outra, a gente quando pega prática é que aprende, mas eu concordo com você totalmente. Eu também, como professor, eu acho que a gente tem que focar muito em aprender. O aprendizado acadêmico, ele é importantíssimo. Mas, professor, uma pergunta. Você, engenheiro civil, né, competentíssima, tudo, como é que o direito, a gente falando aí, você falou desse ponto da ansiedade, é um dos riscos psicossociais que a gente tem, e isso é muito linkado atualmente, principalmente a questão da segurança do trabalho. Como é que você acha que a segurança do trabalho, a engenharia de segurança do trabalho que você fez após, né, engenheiro de segurança, e o direito ajudaram você também? Como é que eles linkaram com o seu trabalho na engenharia civil? Os dois, eu posso dizer que eu trabalho no meu dia a dia. Eu nunca consegui trabalhar na engenharia sem esses dois conhecimentos, né? Eu iniciei minha vida profissional como engenheira de obra, né? Como a grande maioria de nós, né? Se forma e acaba indo ser engenheiro de obra. E lá eu vi o dia a dia, né? Tive realmente aquela proximidade maior com aqueles profissionais, aqueles colaboradores, né? E entender a hipossuficiência deles, né? Sim. Então, às vezes a falta de compreensão, às vezes a resistência, né? E também me deparei com alguns acidentes, né? Então, eu vi a importância de você conscientizar, de você implementar para você não ter nenhum daqueles profissionais que te ajudam no dia a dia, que fazem a obra acontecer, acabar se acidentando, acabar
sofrendo algum tipo de doença também. E o direito, eu digo que ser engenheiro na administração pública, você tem que entender. Você tem que entender de direito, né? Seja, você vai precisar fazer um parecer, você vai precisar fazer um despacho, você vai precisar, muitas vezes, entender de contrato, né? Se você vai ser o fiscal, isso eu aprendi com meu pai, foi o que meu pai me falou. A primeira coisa, se você vai ser fiscal de uma obra, a primeira coisa que você tem que fazer é ler o contrato. Cautela acima de tudo. Você tem que ler o contrato, você tem que saber quais são as obrigações do contratante e as obrigações da contratada, né? O que está lá, qual é o prazo de vigência, qual é o prazo de execução, né? E por que daqueles prazos, de onde é que eles vêm, né? Compreender, e na prática a gente vê muito isso, né? Muitas vezes o contrato é omisso. Eu vou buscar onde? Não, eu vou buscar lá no termo de referência. Né? O termo de referência é omisso, para onde é que eu vou? Não, eu vou para as leis gerais da licitação, as leis gerais da administração pública. Então, isso me ajuda no dia a dia, muito antes de eu ser gestora. Me ajudou no dia a dia como fiscal de obras, porque eu precisava entender tudo aquilo. Em que momento eu podia... E eu já me deparei também com esse tipo de situação, de solicitar a retirada de preposto da empresa, ali da obra, né? E aí, onde foi que eu consegui isso? Porque eu tinha conhecimento do que dizia o contrato, e o contrato diz, aquele que estiver prejudicando a fiscalização, você pode pedir para retirar. Então, foi lendo toda essa documentação, e hoje, como gestora, eu vejo que o direito, ele me ajuda muito. Muito, muito. Não só o direito, mas também a curiosidade, né? Eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu não gosto de dar nenhum parecer, eu não gosto de dar nenhum despacho sem a fundamentação. Então, eu gosto de fundamentar, então eu gosto de buscar aí o que o Tribunal de Contas está falando, o que a legislação fala, né? Então, esse gosto pela leitura, né? Pelo fazer ao máximo um bom parecer, ele vem aí do curso de Direito. E eu digo que eu utilizo ele todos os dias, meus conhecimentos todos os dias. Já ganhou essa prática lá no direito, né? Professora, a gente falou muito de competência, da sua excelência, mas hoje, o que você, conselho para os profissionais, o que você acha assim, que são competências que são indispensáveis para um engenheiro atual, contemporâneo? Eu digo não só para o engenheiro, mas para a pessoa, né? Eu acho que é o caráter, né? Na nossa vida profissional, a gente vai se deparar com muitas situações, né? E o engenheiro é aquele profissional, o fiscal é aquele profissional que ele vai estar liberando ali medições de 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões de reais. Então, é realmente ser o mais correto possível, né? É realmente medir aquilo que foi executado e aquilo que foi bem executado. E isso vai ser... Eu trabalho na administração pública há aproximadamente uns 15 anos, ou até mais, e eu vejo que a gente acaba recebendo pressão de todos os lados, mas tem que se manter firme naquilo que você acha que é o certo, que é o correto, que por mais que demore, em algum momento aquilo ali, aquele seu posicionamento, ele vai ser reconhecido, ele vai ser visto, né? Então realmente ao máximo você fazer aquilo que está previsto no contrato, aquilo que se espera que a empresa faça, né? Então, eu acho que esse e se manter firme, né? Porque você fazer aquilo que você acha que é o correto, você fazer o correto, às vezes é muito difícil. E isso vai ser colocado à prova todos os dias. Isso aí Professor, isso aí é uma coisa que é muito importante a gente repassar, principalmente para as novas gerações, né? Eu acho que é uma coisa... E nesse sentido, você como uma docente, você como uma professora que é admirada, como é que você acha que o CREA pode ajudar isso aí nas instituições de ensino, para formar essas novas gerações? Eu acho que você já vem fazendo, né? Que é a aproximação. Eu lembro que quando eu me formei, não existia essa aproximação. O CREA ele não ia até as instituições, né? A gente também tinha uma certa dificuldade de informação, né? Não existiam as redes sociais na época e isso dificultava um pouco. Então, eu acho que é realmente aproximar, é mostrar para os alunos que o CREA existe,
que o CREA tem aquelas atribuições e no que o CREA pode auxiliar, né, os alunos na sua formação, no seu dia a dia, né, e aquilo que o CREA oferece. Então, eu acho que o caminho é esse e você já vem fazendo. Obrigado. Mas você que faz parte do CREA aqui, professora, você que é uma das mulheres que compõe aqui a nossa plenária, como é que é a questão de conquistar espaços? Como é que funciona isso como mulher na engenharia? Eu vou ser sincera. Pode ter até existido, mas eu não senti essa dificuldade. Eu não senti essa resistência dos meus colegas engenheiros. Eu senti essa resistência daqueles que não eram da engenharia. Então, em alguns momentos eu me deparei com um chefe, um gestor que não era engenheiro e muitas vezes duvidava da minha capacidade. Né, dizer assim, não vou lhe colocar para fiscalizar a obra, porque como é que você vai chegar lá e vai falar com os colaboradores, vai falar com o dono da empresa, o engenheiro, e depois eu mostrei que realmente eu poderia fazer isso, né? Então, do meio da engenharia, para mim sempre foi muito natural, né? Realmente, quem não é da área que acabava não entendendo, não compreendendo, achando que a mulher não poderia estar ali. Poderia estar ocupando aquele lugar ali. Ocupar aquele lugar. E quais são esses espaços que você acha que ainda dá para ocupar, que precisam ser ocupados, professor? Eu acho que os cargos mais altos, né, da gestão pública, ela merece a presença feminina, merece o olhar, a acessibilidade feminina e mostrar, né, não é nem mostrar, mas conseguir enxergar que a gente também tem capacidade, né? Como mulher, eu vejo que às vezes tem aquela sensação de assim, mas se engravidar, vai passar 6 meses fora, tem filho, como é que vai dar conta do trabalho e da criação dos filhos, né? Então acaba imputando a mulher somente como se só fosse a obrigação da mulher, como se somente a mulher pudesse ter esses cuidados, né? Pudesse ter essas atribuições, né? E hoje a gente, felizmente, a gente vê que em muitos casos já ocorre essa divisão de tarefas, né? E a mulher consegue sim ser a esposa, ser a mãe, né? E também conseguir equilibrar aí sua atividade profissional. Não é fácil? Não é fácil, mas é possível. Dá conta de tudo. Dá A professora conta de Natácia é uma pessoa que a gente é fã. Pessoal, e a professora Natácia, que é interessante, ela falando aí que dá conta de tudo, a professora Natácia é professora da parte de estradas e ela domina como ninguém uma disciplina que era dificílima. Eu digo isso porque na nossa graduação, equipamento de construção era um negócio assim que a gente tremia de medo. Eu quero que ela fale um pouco aqui a respeito de uma dica de um livro. A gente gosta muito de leitura. Falasse aí de um livro que você considera marcante, professora. Bem, eu acredito que nenhum engenheiro rodoviário que se preze pode deixar de ter esse livro na sua cabeceira, né? Então, o Manual Prático de Escavação, ele retrata, né, todo o funcionamento, parte de forma de cálculo, de custo das máquinas, né? Quem trabalha na área de engenharia rodoviária ou é estudante dessa área, sabe que o custo da obra rodoviária ela é 80% maquinário, né? O preço da mão de obra ela não impacta tanto nas obras rodoviárias. O que impacta nas obras rodoviárias é o preço realmente, né, das máquinas, é o quanto você consegue utilizar de custo horário, né, dessas máquinas, né, o custo horário delas. A gente também tem alguns insumos que impactam, né, que é os derivados do petróleo, né, esses insumos impactam, mas o custo das máquinas ele se sobrepõe. Então você conseguindo compreender isso e o Manual Prático de Escavação ele é perfeito para você entender como esse custo ele vai impactar na sua obra. Então, para você que é engenheiro rodoviário ou pretende ser, você precisa ler esse livro, você precisa compreender e ver o quanto ele é maravilhoso para você dominar essa área. Você vê que o livro da professora Natácia foi bastante manuseado. Esse aqui ainda é muito utilizado, né, professor? Esse aqui eu usei e uso demais, porque ele é uma bíblia, né? Para quem trabalha na área ou pretende trabalhar, eu recomendo
fortemente ele. Esse exemplar bem aqui que está na mão dela, pessoal, isso aí já ajudou muitos engenheiros que já são formados no Piauí hoje. Foram alunos da professora Natácia. E aí ela está mostrando aí esse exemplar em si aí, impactou a vida de muitos engenheiros aqui do Piauí. Verdade. Pessoal, a gente está encerrando aqui o nosso Talk Tech. Eu queria agradecer muito a professora Natácia. Muito, muito obrigado. A professora Natácia é uma pessoa que, como ela mesmo falou aqui, né? Tem diversos desafios, mas que ela nunca encontra dificuldade pela dedicação, pelo compromisso, principalmente pelo comprometimento. Professor, eu quero que você deixe uma mensagem final aqui, uma mensagem final principalmente para os jovens engenheiros que se inspiram em mulheres como você, em pessoas como você, que têm além da competência o caráter, como você destacou também. Primeiro eu queria agradecer, né, o convite, dizer que foi uma honra estar aqui, né, ao lado do presidente Hércules, estar podendo ter essa oportunidade de falar para vocês. Mas eu acredito que para um profissional, um engenheiro, um profissional, ele ser bem sucedido, né, é realmente se dedicar, é estudar, é ser curioso e principalmente ser fiel aos seus propósitos, né? Não é porque o meu colega faz de uma forma que eu acho que não é a correta que eu vou fazer também. É tentar não se contaminar, né? Sempre dar o seu melhor, sempre estar atento às mudanças e ser uma pessoa que também seja agradável de se trabalhar, né? Às vezes no ambiente de trabalho, o mais difícil não é a engenharia, mas a relação, né, entre pessoas. Então, é entender que às vezes o colega não está no dia bom, às vezes você também não vai estar no dia bom. Então, é se manter firme no seu propósito, é você ter caráter, fazer sempre o correto e tentar ser uma pessoa amável no ambiente de trabalho. Professora Natácia, ó, serenidade, competência, mas principalmente seriedade. Professora, muito bom, muito obrigado. Muito bom estar com você aqui. Talk Tech, grande abraço, pessoal. Acompanha aí.